Então vamos fechar os olhos um pouquinho, vamos nos preparar para esse encontro com Deus, a exemplo do nosso irmão Francisco, que sentia sempre essa necessidade de Deus, pedia sua ajuda em todos os momentos, né? E esse mais do que especial para nós, vamos pedir a ajuda dele e do Espírito Santo, para que ele venha essa noite, né, ao nosso encontro, em nossa casa, em cada um de nós, que venha nos animar essa noite, né? Então se façam pequenos, humildes, necessitados de Deus, busquem se esvaziar completamente para deixar o Santo Espírito entrar, fazer morada em nós, né? E que ele possa agir sem interferência, né? Então, que as coisas que estão em nós, né, sejam colocadas de lado para que ele possa agir plenamente. Então convida ele para entrar, converse com ele, coloque as suas intenções para esse momento tão importante. Peçam que ele venha essa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé, abrir os nossos corações, né, para entendermos melhor as suas verdades, os seus ensinamentos, o que ele deseja de cada um de nós, né, e que ele nos dê força para nós realizarmos a nossa missão. Peçam a paz, a saúde para nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, e fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Meus irmãos, esta é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos procurar ler de novo, pelo menos mais uma vez. Depois nós voltamos para fazer a partilha.
Pronto, deu para ler pelo menos uma vez, né? Então vamos procurar fazer a partilha agora. Então eu vou começar bem rapidinho, falando um pouquinho, e depois vocês continuam. Então esse evangelho nós já vimos ele muitas vezes, né? E cada vez que nós vamos lendo, coisas novas vão aparecendo, né? Então, tem muitos detalhes importantes, né? Eu não vou falar de todos eles, mas vocês podem ir completando no decorrer aí, né? Queria iniciar dizendo assim que no começo desse evangelho já mostra que os discípulos já estão rezando junto com Jesus, né? De primeiro Jesus ele se colocava à parte dos discípulos para rezar, e agora vocês estão observando que Jesus se retira e os discípulos estavam com ele. Então os discípulos estão rezando junto com Jesus, isso é importante, né? Já estão participando dessa oração de Jesus, né? Já estão compartilhando com ele esse momento, né? Isso é muito bonito, né? Já estão, vamos dizer assim, entendendo melhor, né, a proposta de Jesus, né? E nesse momento que eles estavam reunidos, né, Jesus ele está interessado em saber o que o povo pensa dele, né? Então os discípulos estão mais próximos, talvez, do povo, né? Vamos dizer assim, fica mais fácil deles entenderem o que o povo está pensando, né? E daí os discípulos respondem, né? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros acham que é algum dos profetas que ressuscitou, né? Então, na verdade, esse povo que está indo ao encontro de Jesus não está entendendo a proposta de Jesus, quem ele é, né? Então, não saber quem ele é, não viver Jesus, né? Não conseguir dar testemunho daquilo que Jesus ensina, né? Não viver Jesus. Nós temos que viver Jesus, ou seja, dar testemunho da sua verdade, né? Isso é viver Jesus, né? Ou seja, essas pessoas que vão ao encontro de Jesus estavam indo ao encontro dos milagres, né? Daquilo que Jesus estava trazendo para eles naquele momento, satisfação, né? Pessoal de vida, né? Enfim. É por isso que estavam procurando Jesus, mas sem nenhuma vontade de dar testemunho, de fazer acontecer na vida deles aquilo que Jesus estava ensinando. Em cima disso, Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês, né? E que vocês têm a dizer quem eu sou, né? Daí, como nós vimos aí, Pedro responde, né? O Cristo de Deus. Ele foi inspirado, né, com toda certeza por Deus para dar essa resposta, né? E Jesus proíbe severamente para que não conte isso para ninguém, né? Interessante, por que ele faz isso? Por que ele pede para não contar para ninguém, né? Vamos refletir aí. O filho do homem deve sofrer, depois ele fala, né? O que ele deve passar pela cruz, enfim, né? E pede para que nós, cada um de nós, possa segui-lo, né? Se nós queremos seguir Jesus, nós também devemos passar pela cruz, né? Quem rejeita a cruz não encontra Jesus, né? Então, eu deixei uns pontos aí para nós ir refletindo e buscando entender. Então, vamos lá. O que vocês têm a dizer? Eu acho que Jesus, em todos os momentos, ele atenta para a nossa conversão. Ele pergunta para os discípulos quem ele é, quem acha que ele é. E Pedro tem a felicidade de dar a resposta: tu és o Filho de Deus, o Cristo, Filho de Deus. E esse Cristo,
todos nós devemos ter na pessoa de Jesus, não os nossos merecimentos, mas se nós conectarmos com Deus através de Jesus, temos que seguir os passos de Jesus e com Ele conviver e com Ele nos converter. Porque Jesus, Ele por cada um de nós se entregou e morreu na cruz, e com a sua morte derrotou a verdadeira morte, que é a morte da alma. E Jesus nos dá esse privilégio de poder nos salvar, está em nossas mãos e entregarmos nas mãos de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele é o Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, que por cada um de nós se entregou de livre vontade aos seus que não o aceitaram. Os sacerdotes da época não o aceitaram, nem os de sua própria pátria, como ele mesmo diz, não o aceitaram. Portanto, nem nós que temos a dizer, se aceitamos esse Cristo, que a Escritura nos conta que ele se entregou por nós, ou devemos dar as portas. Isso não devemos acontecer porque temos a certeza convicta de que nascemos com o pecado original. E através do batismo e da confirmação, essa mancha foi apagada. Então, temos que estar sempre com Cristo. E Ele mesmo nos convida à conversão. Em todos os instantes em que Ele se revela a nós, Ele está nos chamando à conversão. Convertemos, pois, então, não deixar para amanhã, mas convertemos hoje e te entregamos nas mãos dele para poder segui-lo. Temos a necessidade de nos desapegar de todas as coisas do mundo que vai perecer. Tudo vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Portanto, devemos desprezar essa parte do mundo e acolher a nosso Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente é a nossa salvação. É isso que eu tenho a dizer, meu irmão. Que Deus nos abençoe com o seu santo evangelho. O evangelho de hoje fala sobretudo sobre partilha, né? É. É a festa da partilha, né? A festa de hoje, né? O evangelho de hoje é a festa da partilha, se a gente, né? Aquela multiplicação de pães, né? Onde estavam esses pães que de repente surgiram, né? Foram tantos pães que até sobraram, né? Mas esse texto de hoje é muito legal, né? Eu acho muito bacana esse texto porque Jesus começa fazendo uma pergunta capciosa, né? Ele faz uma pergunta capciosa para aqueles que estavam com ele. Quem dizem que sou? Ele queria saber como é que está. Na verdade ele sabia, não precisava perguntar, né? Mas ele pergunta para aqueles que estão ao redor dele, né? Quem dizem que sou? Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, né? Esses que diziam que era algum dos profetas, ou João Batista, possivelmente já seguiam Jesus, embora a alguma distância, já tinham alguma admiração por ele. Não eram os inimigos de Jesus, né? Mas alguém que já tinha uma certa admiração, mas não entenderam ainda, não haviam entendido ainda quem era Jesus, qual era a sua missão. Aí ele pergunta a Pedro: e vocês? O que vocês acham, né? E Pedro assume então a posição de líder, né? Sempre o primeiro a falar: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse corretamente, né?
Mas essa fala de Pedro, essa afirmação de Pedro, ela ainda é supérflua. Ele tinha entendido, ele sabia que era isso. Mas ali um pouquinho mais na frente, né, depois da paixão, a gente vai ver que ele sabia, mas não tinha assumido ainda. Né? Teve medo, né? Não negou Jesus 3 vezes no momento da... Né? Então ele tinha certeza daquilo que ele estava falando, porém, ainda a fé estava um pouco fraca, né? Não é verdade? Outra coisa, né? E nesse momento que Jesus proíbe ele fala, não fala isso para ninguém, porque a missão de Jesus ainda não estava completa. Aquilo, se eles começassem a falar, esse é o Cristo, o Filho de Deus, ia antecipar uma situação, né? Não ia se realizar aquilo, a proposta integral, que era passar pela cruz, pela morte e ressurreição. A missão, ela se completa na ressurreição, né? A missão de Jesus se completa ali, né? No terceiro dia, né? Então, teria que se passar para que depois, então, né, o anúncio seria outro, né? Então, aí, nesse exato momento, né, em Lucas, é o primeiro anúncio da paixão. Antes disso, não tem nada. É o primeiro anúncio da paixão exatamente nesse momento, né? E logo a seguir, Jesus coloca as condições para seguir. Aí que a coisa começa a complicar, né? Quando Jesus fala, quiser vir a mim, renuncie, tome a sua cruz, quer dizer, ele não está escondendo, ele não está falando que a coisa vai ser fácil. A coisa vai ser difícil. Tome a sua cruz, siga-me, né? Fala em aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perdê-la por minha causa vai ganhar. O que ele quer dizer com isso? Quem quiser manter, ou que não quiser viver ou assumir a perfeita, como podia dizer, conversão, que aqui nós podemos tratar de metanoia. Metanoia é a mudança de vida. Quando ele fala perder sua vida, é deixar de lado aquela vida ali do dia a dia, uma vida que não tenha o sentido de compromisso com as coisas de Deus. Né? Por isso que Jesus veio, né? Para clarear, para nos comprometer com aquilo, né? Com a proposta de Deus. Por isso que é a boa nova, é a nova notícia, né? É assim? Então, eles tinham que mudar e assumir essa nova notícia, assumir essa nova posição. É isso que é perder a vida. Deixar aquela vida supérflua, né, do dia a dia, que não levaria a nada. Eles iam acabar entrando entrando na do Império Romano, dos sacerdotes, dos doutores da lei, né, iam continuar daquele jeito. Mas não é isso. Jesus veio para que isso se mudasse. Né? E Jesus não propõe para fazer isso sozinho. Né? Eles tinham que mudar o mundo a partir daquilo que Jesus propõe. Isso que é trocar de vida. Então, quem perder essa vida do dia a dia, automaticamente está ganhando a outra vida. A vida verdadeira, a vida eterna, aquela vida que se comprometeu com Jesus e levar adiante. E não é fácil, né? Jesus não enganou ninguém até aí. Então, essa é a questão. Assim, e depois, assim, eu entendo que a leitura orante a gente traz para nós hoje, né? Jesus nos faz a mesma pergunta hoje, todo dia, o tempo todo, né? Sobretudo nós que somos ali, que estamos ao redor dele, né? Que somos seus seguidores, né? Ou não? Ou não somos? Né? Jesus nos pergunta hoje, e nós? Que vida escolhemos? Né? Então, é assim. Nós temos que pensar, aquele exercício diário, aquela metanoia que nós temos que fazer todo dia. Todo dia. Nós temos que parar, né, durante as nossas orações. Né? O que eu vou fazer hoje, como cristão? Né? Eu vou deixar me levar pela vida da ganância, do egoísmo, da vaidade, porque é muito forte esse movimento ao nosso redor. Né? E nós vamos acabar nos perdendo, né? Temos que perder essa vida. Ou seja, fazer com que isso não seja o mais importante na nossa vida. Né? E no final do dia, então, a gente parar e pensar de novo, né? Será que eu cumpri aquilo que
eu assumi como cristão, como cristã? Então, eu acho assim, nesse texto de hoje, a leitura orante ela é bem marcante, né? Ela nos faz nos inserirmos no texto, né? E perguntarmos a nós mesmos, né? Responder, né? Como se Jesus estivesse na nossa frente, né? E nós, hoje? Nós estamos perdendo, entre aspas, né? Essa vida do consumismo, do egoísmo, da ganância, da velocidade, da rapidez, né? Então nós temos que estar preparados para isso, né? Nós temos que exercitar diariamente. Antes de começar, na nossa oração matinal, na nossa oração antes de deitar, né? Será que eu fiz? Como será que foi hoje? Será que eu perdi essa vida hoje? Então é importante esse exercício, né? Então fica para nós essa pergunta, né? E quem, Jesus perguntando para nós, quem diz, quem sou eu para vocês? Está perguntando para nós, quem é Jesus para nós? Estamos dispostos a perder a nossa vida aqui de conforto, de automóvel, de vaidade, de dinheiro, de shopping center, de comprar, de não conseguir ver o irmão que está com fome, de não ter capacidade de ver na nossa frente 33 milhões de pessoas passando fome, no maior produtor de alimento do mundo? Isso nos incomoda? Não, ou não? Estou falando assim, uma visão ampla, né? Se isso nos incomoda, né? Nós estamos, acho que, perdendo a vida, né? Se a gente ficar indiferente a essas condições, né? As coisas mais próximas da gente, né? Tanto quanto as coisas mais amplas. Se essas coisas que não agradam a Deus não nos incomodam, então nós não estamos trocando de vida, né? Nós estamos perdendo a vida eterna e ganhando a vida do dia a dia. Eu acho que é isso que me falou essa leitura de hoje. É a metanoia diária, né? É a mudança diária, análise diária, né? E exame de consciência. Eu acho que é isso. Jesus, ele já começa, né? O Evangelho já começa falando que ele foi orar, né? Sozinho, é isso? Ele estava orando sozinho, é assim? Isso, não, sozinho não, com os discípulos. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas sozinho com os discípulos, né? Isso. Então, assim, primeiro... Aí dá a entender que só ele estava orando, né? Os outros estavam olhando, né? Não é? Pode ser também. Jesus orava sozinho, não é, Mário? Mas bom, é isso exatamente, é isso mesmo, ele está sozinho. O pessoal está ao redor dele, mas sem ação, né? Esse é o significado da coisa aí. Estando com ele os discípulos. Então, assim, primeira coisa, né, que chamou a minha atenção é essa, e é assim, né, esse Jesus orante, né, que está sempre em comunhão, né, com o Pai, sempre buscando orientação, né, para tudo que ele vai fazer, sempre buscando essa presença do Espírito Santo para iluminar, então, né, tudo que ele vai fazer, falar, todo dia dele, né? Então, assim, primeiro, eu acho que o que fica para a gente é que a gente tem, né, que estar sempre, né, buscando também estar em oração, ou seja, fazer da vida essa vida de oração, fazer tudo, né, buscando realmente essa presença, né, da Santíssima Trindade conosco. E com essa provocação aí de Jesus, né, de quem é que os discípulos pensam que ele é, e como o Mário colocou, né, no finalzinho que eu peguei, quem é Jesus para mim, né, para nós, mas para mim, como eu perdi o que você falou no meio, eu só peguei o comecinho e o final. Mas
eu acho que Jesus, para mim, é aquele que dá sentido, né, para minha vida e que me provoca também, como também você falou, Mário, a pensar que se ele dá sentido para minha existência, se ele é, né, aquele que eu quero seguir, né? Então eu penso assim que o compromisso que eu tenho que ter com ele é esse de viver, de fazer o que ele fez, de estar comprometida com o reino, né? E estar comprometida com o reino, eu acho que é fazer aquilo que nossa irmã Mirna fazia, né? E ela para mim, ela sempre foi um modelo, né? Mirna, naquela humildade dela, ela sabia ver, né, Jesus naqueles irmãos que ela acolhia na casa dela, naqueles irmãos que ela visitava no presídio. Então, assim, colocando um pouco hoje dessa festa, né, que celebramos hoje de Corpus Christi, eu lembrei, eu acordei pensando nela, pensando na Mirna, e agora eu coloco assim que esse buscar imitar esse Jesus é o que nós temos que fazer, principalmente nós como franciscanos, mas seguir, ver Jesus nesses irmãos que estão caídos, que estão na margem. Então, assim, esse Cristo, ele está nesses irmãos, né? Ele está presente em todos que estão necessitando sabe, da minha ajuda, do meu... Eu acho que às vezes até do meu acolhimento, né? Às vezes a gente pode, de repente, a gente pensa em fazer grandes coisas, mas às vezes não precisa ser grandes coisas, às vezes é voltar nosso olhar, né? Eu acho que para o mundo, para tudo que está necessitando da nossa presença, do nosso olhar, né? Então, me provocou bastante. Eu acho que enquanto a gente... eu gosto muito desse dia, dessa procissão de Corpus Christi, mas me provocou muito, né, estar, né, buscando ver Jesus ali, né, a presença eucarística, aquela presença eucarística, mas me fazendo refletir assim, é necessário ver esse Cristo, né, no meu irmão, né? Francisco fez isso muito bem, né? Francisco reconheceu essa presença do Cristo em tudo. E então, quem é Jesus? Ele é o que dá sentido à minha vida, mas ele, ao mesmo tempo, ele fala para mim, Cristina, eu tô presente em cada ser humano, né? E não é, que nem eu falei, às vezes, não é quem está necessitando, às vezes, de um olhar, de uma atenção,
às vezes não é nem só o que está na margem, né? Mas é todo aquele que está precisando ter esse encontro com Ele. E nós precisamos ser essa presença, né? Esse sacramento, né? Essa presença viva de Jesus no mundo. Não só no pobre, mas até naquele que também se acha autossuficiente e que está tão longe, né, de Jesus. Então, eu acho que Cristo conta conosco, né, para ser essa presença dele no mundo. Mais que nunca hoje, né, quando a gente se escandaliza, né, com tanta coisa, né? Mas Mário gosta de provocar, né, a gente, mas eu fiquei realmente pensando assim, que necessitamos ser Cristo para o mundo, né, de verdade, né, e ser essa presença amorosa, se Ele dá sentido para a minha vida, né, nós também precisamos dar sentido para a vida do outro, para que Ele esteja presente, né, no mundo. Então, assim, aí eu fiquei pensando nessa missão, né, que Ele transfere para cada um de nós, de ser Ele, Por favor. né? Então é isso. Ele dá sentido para a minha vida, mas a partir do momento que eu vou reconhecer a sua presença em cada irmão. Em cada irmão, de verdade, né? Eu fiquei pensando assim, a cada instante hoje, todas as pessoas que eu ia encontrar, né? Que eu preciso ver, né? Jesus, né? No outro. E ser, né? Um pouco desse Jesus para o meu irmão. Muito bem. Então, enfatizando aqui um pouco mais. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse vai salvar, né? É o sentido do desapegar-se das coisas do mundo, do ir ao encontro do outro, como você está falando aí, né? É deixar de fazer as nossas vontades, as nossas coisas, para fazer a vontade de Deus, né? É esse desapego, esse perder a vida, né? É deixar Deus agir em nós, né? Não nós tomarmos conta, né? É Ele que toma conta de nós, é Ele que vai agir em nós, né? É o que Jesus fez, né? Vamos dizer assim, Ele perdeu a vida dele por nós. Né? É que quando a gente fala, né, que a sua vontade se realize, na verdade a gente fala, mas quando a gente percebe, a gente está fazendo a nossa vontade. Né? E não a Deus. Às vezes de manhã a gente fala assim, hoje eu vou só fazer a vontade de Deus. Daqui a pouco você está, né? A gente não tem essa entrega, né? Olha, porque às vezes as coisas mudam e você de repente fala assim, nossa, caramba, mas eu programei fazer isso. É sempre o fato de você não conseguir visitar uma pessoa que está doente, não ter tempo, né? Esse não ter tempo para o outro, né? É porque você está buscando fazer a sua vontade, a sua né? vontade e as suas coisas. Você não tem tempo para Deus, né? Uma coisa também, Mário, que você colocou aí, a questão aí da... Vamos ver onde que está aqui. De não contar nada, né? Você falou para não estragar aquilo que ele estava para fazer, né? Mas também tem o sentido de você, por si só, né? Conseguir dizer quem é Jesus, né? Dando testemunho de Jesus, né? Acho que também podemos colocar aí não só o fato de atrapalhar a missão de Jesus, mas eu acho que nós temos que, por nós mesmos, fazer essa resposta, dar essa resposta, né? E só dar essa resposta a quem vive, né? É por isso que também teve um momento aí que o demônio sabia quem era Jesus, né? Mas ele falou para o demônio calar a boca.
falou para o demônio calar a boca, né? Ele sabia quem que era Jesus, mas cala a boca, não fala nada, né? Porque ele não dá testemunha. Se ele não dá testemunha, então ele não sabe quem é Jesus, né? Então não tem esse direito de ficar falando. De falar, né? Porque falar muitas vezes é fácil, né? Às vezes a gente fala. Falar às vezes é muito fácil. O difícil é a gente dar testemunho, um testemunho verdadeiro, Jesus, comprometido, né? Com esse reino. Então, na hora que a gente é chamado mesmo a testemunhar, né? Como o Mário falou, né? A gente é capaz de dar a vida, né? Aí que tá, né? Aí que tá o ponto, né? Na hora que eu sou chamado a dar a minha vida, né? Então, falar, às vezes, nós falamos porque a gente está, né? A gente fez uma experiência, né? Com esse Cristo, e a gente está cheio de vontade de servir. Aí a gente, na hora que você é chamado a dar um testemunho de verdade, de repente a gente faz que nem Pedro, né? Pulo para trás. Que nem Pedro, né? Que tem medo, né? Então, realmente esse quando eu pulo para trás, né? Você não queria abraçar a cruz também, né? Aqui Jesus fala que ele tem que passar pela cruz, né? Tem que passar pelo sofrimento, né? Para nos salvar, né? E nós também, nós temos que passar também, né? Então, o Pedro falou, não, eu não quero que você passe por isso, né? Então Jesus fala para ele, afasta de mim, Satanás, né? Então, a necessidade de cada um de nós passar assumir, né, a cruz, né? É porque, na verdade, a cruz, ela é redentora, né? É pelo sofrimento que nós somos lapidados, né? Seria muito bom se a gente aprendesse sem sofrimento, mas não é assim, né? Sem a cruz, mas eu acho que o próprio Cristo, ele assume essa cruz para falar para a gente, olha, a cruz é necessária, né? Ela é necessária porque o que ele quer verdadeiramente é a nossa entrega total. Ele na verdade, ele não quer o nosso agir, ou o nosso... ele quer a nossa adesão total. E o que é interessante, né, para todos vocês aí, que Deus nos fez, né? Então ele conhece muito melhor o nosso interior, né, do que cada um de nós, né? E quando ele fala para nós seguirmos a vontade do Pai, sua vontade, fazer aquilo que Jesus fez, é justamente porque ele sabe, se nós for fazer realmente aquilo que ele deseja, nós vamos ser felizes, né? Olha que interessante. Então ele sabe qual que é os passos para a felicidade, para nós sermos felizes, né? E nós queremos encontrar a nossa felicidade do nosso jeito, né? E encontrando do nosso jeito nós não vamos encontrar, né? Buscando do nosso jeito nós não vamos encontrar. Tem que ser do jeito dele, né, Mário? Tem que ser do jeito dele para nós sermos felizes, né? Daí nós vemos a felicidade de Jesus, a felicidade dos discípulos, a felicidade dos santos, né? Quando consegue abraçar a cruz, né? Não existe felicidade maior, né? É o que fala, né? A primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque dele é o reino de Deus, né? Bem-aventurado, ele já está agraciado, feliz, né? Vivendo o reino de Deus. Ninguém tira isso dele, né? Não tem como tirar essa graça, essa bem-aventurança, né? E é isso que ele deseja para cada um de nós. Meus irmãos, faltam 8 minutos. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Né? Poderíamos encerrar aqui, né? Se ninguém tem nada para falar, né? Para completar. Mário, tudo bem? Rosa? Então abram os microfones todo mundo. Tudo bem, Luizinho. Isso. Faltam 8 minutos. Isso. Daí nós vamos rezar juntos, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui.
participando desse momento tão importante da nossa fraternidade. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele colocou para nós nessa noite. Vamos dizer todos juntos: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja precisando dessa bênção de Deus e leve essa bênção para ele, uma pessoa, uma família, que vocês desejarem, ou por alguém que já partiu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.